Sal da Igreja, com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um culto na PIB do Cabula. O pastor preparou um culto abençoado para que vemos a gente aqui e vocês aí nas suas casas. Vamos sentar, vamos convidar os amigos, os vizinhos para ouvir a palavra hoje. Os louvores vão ser abençoados. Vamos buscar a presença do Senhor e vamos passar por essa pandemia e sair mais forte através da oração, através de se chegar mais ao Senhor. A igreja lançou para a gente ler a Bíblia. Eu estou lendo, já estou em Mateus 6. Cada dia você lê 3 capítulos, é rápido, passa, e vamos ler junto a palavra do Senhor, para que nós venhamos nos fortalecer mais na presença do Senhor. Vamos se ligar no trono da graça, vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar. Vamos orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Querido Deus, soberano Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Senhor. Pai, nós sabemos, Seu Deus, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós sabemos que essa pandemia vai passar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai trazer a cura. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que vai vir uma vacina, vai vir algo sobrenatural para que venha parar, meu Pai, essas mortes, Senhor. Eu te peço, Pai, que dias melhores virão, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, toma o Teu povo, Senhor. Tira toda a aflição da mente do Teu povo, Senhor. Que Teu povo venha crer num Deus Todo-Poderoso, num Deus que guarda seus filhos, que não vai acontecer nada com aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que confiam no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque o nosso Deus, o nosso Pai, está nos guardando, nos livrando de todo mal. Amém, irmão? A palavra de Deus diz em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar ao povo do Senhor. Eu creio que vamos passar, mas ninguém vai faltar nada, porque no meio do deserto, Moisés levou aquele povo e não faltou nada, não tiveram frio, não tiveram fome, assim como estamos passando por essa fase. Eu creio que Deus está nos guardando dentro das nossas casas, mas não vai faltar nada, porque o nosso Deus, Ele é Pai, e como Pai, Ele não deixa faltar nada para o Filho. Amém, irmão? Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Vamos juntos, vamos fazer um louvor. A gente aqui, vocês aí. Um beijo no coração de vocês. Vocês estão morrendo de saudade, e creio que em breve vamos nos abraçar. Em breve vamos celebrar aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Amém, irmãos? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu
Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, mas o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, mas o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé
Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, queridos, tudo bem? A paz do Senhor, culto de quarta-feira, né? Culto da momento agora da gente ouvir a palavra. Os louvores estavam realmente muito lindos. E
eu tenho certeza absoluta que você pôde adorar o Senhor, que você pôde estar na presença do Senhor, né, e sentir a unção de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus ele habita nos louvores de Israel. E nós somos o Israel de Deus, nós somos a promessa do Senhor, nós somos os filhos dessa promessa, e por isso no nosso louvor, Deus habita nos nossos louvores, né? E mais uma vez a gente está ainda nesse processo do isolamento, e a gente tem que estar fazendo esses cultos ainda nos nossos lares, mas eu não vejo a hora de poder dar um abraço em você. Eu quero dizer a você, igreja, que eu amo demais vocês, cada um, sinto falta, sinto saudade. Falem comigo no Zap, quando eu mandar aquele bom dia matinal, manda uma resposta para mim, puxa uma conversa. Eu gosto tanto que a gente tenha a possibilidade assim então de interagir, de bater um papo. Eu tenho muita ocupação, mas sempre eu tenho tempo para a igreja, né? Porque a igreja para mim é a razão de eu existir, né? O meu propósito de vida está na igreja, e eu creio profundamente nisso, né? E assim, o Senhor colocou algo no meu coração para compartilhar hoje. Eu queria que os irmãos abrissem em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 2 e a parte A do versículo 3. Versículo 2 e a parte A do versículo 3, que diz assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Queridos, esse contexto histórico aqui já era um contexto posterior à morte de Jesus Cristo, a morte e até a sua própria ressurreição. E uma coisa que a gente para observar é que, apesar dos discípulos de Jesus já terem vivido por 3 anos e meio na presença dele, já terem visto ele morrer e ressuscitar, me parece dar a entender esse texto de que eles não estavam compreendendo, ou pelo menos eles estavam desanimados com relação à missão que eles tinham para realizar, né? Parece que eles tinham parado e eles tinham voltado a fazer o que eles faziam antes de conhecer a Jesus. Eles voltaram a pescar. Foram 3 anos e meio de intensidade, 3 anos e meio de muitas, vamos dizer assim, aventuras, né? Muitas experiências. 3 anos e meio onde eles puderam experimentar milagres, maravilhas, viagens, realizações, ou seja, foram 3 anos e meio de intensidade. Mas naquela hora parece que eles estavam completamente desiludidos e desistidos, e isso interferiu inclusive no resultado da sua pescaria, cuja Bíblia diz que naquela noite eles não pegaram absolutamente nada. O que faz as pessoas desistirem dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos? O que faz as pessoas às vezes passarem um tempo grande planejando, sonhando, projetando, colocando diante de Deus em oração, sentindo a intensidade de viver momentos especiais, momentos maravilhosos, ter experimentado inclusive milagres, grandes realizações, e de repente eles simplesmente desistem. Esse momento agora, por exemplo, da pandemia, existem muitas pessoas que estão passando por uma série de problemas, certo? Justamente por isso. Eles vinham em um ritmo, em projetos, em sonhos, em objetivos, e trabalhando, e lutando, e vendo as coisas andarem, e de repente acontece tudo isso, e trava tudo, e para tudo, e eles olham para um lado, olham para o outro, e dizem: o que é que eu vou fazer agora? Eu acho que era mais ou menos isso que esses discípulos viviam. Então, qual foi a ideia que Pedro teve? Vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Já que não deu certo o projeto do reino, então eu vou voltar. Queridos,
Eu quero que você saiba nessa noite que o sonho que Deus te deu, o projeto de vida que Deus te deu, aquilo que o Senhor estabeleceu para a tua vida, Ele vai fazer acontecer. Então não pare e não desista. Mas eu preciso hoje compartilhar com você 3 momentos em que os momentos mais propícios a normalmente as pessoas desistirem dos seus sonhos, as pessoas desistirem dos seus projetos, desistirem dos seus objetivos. Normalmente é durante essas etapas em que as pessoas elas param e não vão adiante naquilo que elas esperavam, né? E esse texto ele vai ensinar bastante a gente sobre isso, e baseado justamente nesses momentos. Por quê? Porque agora você vai saber e vai ficar consciente de que não existe fracasso, mas o que existe é desistência. Mas que se você perseverar, ficar firme e forte, puder superar esses 3 momentos da sua vida, você vai conseguir vencer, você vai conseguir superar, você vai alcançar os seus sonhos, você vai alcançar os seus objetivos, você vai realizar tudo aquilo que Deus sonhou para você. Porque a Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus chamou Pedro, lá no capítulo 3 do próprio Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, perdão, Evangelho de Mateus, Jesus chamou Pedro para ele deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens. Aquilo que Deus projetou para a tua vida vai acontecer. Você precisa crer. Aleluia! Mas, vamos lá. Quais são os 3 momentos da vida da gente, ou dos projetos da gente, ou da caminhada, ou da jornada rumo ao sonho, que as pessoas costumam desistir? Certo? Veja, aqui no caso de Pedro, quando você abre o Evangelho, no capítulo 13, no capítulo 12 do livro de João, você vai ler que Jesus está ali revelando para os seus discípulos o que iria lhe acontecer. E a Bíblia fala que Pedro, naquela hora, ainda extremamente envolvido com todo o processo que iria acontecer, ele tomou a frente de Jesus Cristo e disse que não permitiria que aquilo acontecesse. Não, nós vamos lutar. Nós estamos aqui para lutar, para que o projeto, para que o sonho, para que o desejo, para que a visão, ela se cumpra. Mas Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Satanás está cirandando em tua vida, Pedro. E ainda, olha só o que é que Jesus disse: ainda antes que o sol nasça, você me negará 3 vezes. E ali, irmãos, saindo daquele momento ali, o que é que acontece? Jesus vai para a oração e logo depois ele é preso. Quando ele é preso, Pedro some. Pedro some. Esse é um momento, queridos, em que Pedro entra num processo de desilusão. Por quê? Porque ele viu que não podia fazer muita coisa com aquilo que estava acontecendo. Com aquilo que estava acontecendo. E normalmente, o momento da desilusão, a ladeira da desilusão, quando você achava que os planos deveriam caminhar de um jeito e eles estão caminhando de uma maneira diferente do que aquilo que você projetou, daquilo que você sonhou, é o momento em que muita gente desiste, muita gente para. A ladeira da desilusão, o momento em que você está no alto, como Pedro estava lá no auge da empolgação, e de repente, quando ele vê Jesus ser preso, quando ele tenta inclusive lutar e arranca a orelha de Malco, e Jesus intervém e ali cura Malco, ele olha para um lado, ele olha para o outro e diz: e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E ali naquela hora, Pedro simplesmente ficou perdido. Queridos, muitas vezes quando nós estamos caminhando rumo aos nossos sonhos, os nossos projetos de vida, coisas que a gente não esperava acontecem. Coisas que a gente não imaginava vêm e acontecem. E isso não pode ser um produtor de desilusões na tua vida. Porque se você estiver completamente envolvido no processo e não conseguir enxergar para os lados, olhar para um lado e para o outro e entender que coisas durante o processo de realização do sonho acontecem, as pessoas podem desistir. Você não vai desistir, porque hoje você está aprendendo isso. Em nenhum momento Jesus escondeu dos seus discípulos de que ele passaria por tudo aquilo.
Em nenhum momento, em todos os momentos ele dizia o tempo todo que ele passaria isso. Se você abre João capítulo 12 mesmo, no verso 21 em diante, quando os gregos chegam lá para procurar Jesus, e que Filipe diz assim para eles, que estava lá, eles procuram Filipe querendo ver Jesus, Jesus começa a citar um texto que diz assim, ó, João capítulo 12, a partir do verso 21, João capítulo 12, a partir do verso 21, deixa eu só abrir aqui, olha só, verso 21, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, então André a Filipe dissera a Jesus. Então Jesus respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer e ficar ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo ali, eu vou morrer, porque eu preciso morrer para que o trabalho dê fruto. Queridos, desilusões precisam acontecer na nossa vida, sabe para quê? Para produzir resultados de frutos em nossas vidas. Dificuldades precisam acontecer durante a nossa caminhada para que nós possamos fortalecer o nosso propósito, o nosso objetivo. Queridos, essas coisas, elas vão acontecer. Nada vai dar certo do jeito que a gente quer. Eu falei em outra mensagem sobre 3 vontades que imperam na nossa vida. A primeira é a nossa própria vontade. A segunda é a vontade das outras pessoas. E a terceira é a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus opera nos meios circunstanciais. A vontade de Deus, ela acontece de uma forma que você não pode, de uma certa forma, controlar. Por quê? Porque Deus, ele vai provendo situações ao nosso redor para que nós estejamos preparados para o momento de poder segurar o projeto, o chamado, a bênção que Deus tem para nossas vidas. Então, queridos, a ladeira da desilusão, o momento em que você é impactado com a primeira dificuldade, com o primeiro impacto, você precisa aprender a superar isso. Isso normalmente como é que vem, queridos? É quando o seu primeiro projeto ele não dá certo. É quando o seu primeiro passo não dá certo. É quando a sua primeira prova de concurso você não é aprovado. É quando você abre o seu negócio e no primeiro ano você não tem lucro. É quando você está iniciando um projeto de relacionamento com uma pessoa e você descobre, às vezes, que aquela pessoa tem algumas questões que não são exatamente aquilo que você esperava, mas Deus quer dizer para você o seguinte, Ele preparou essa pessoa para você. Ele preparou esse negócio para você. Ele preparou essa vaga para você. Mas para que você possa chegar lá, você tem que estar pronto a entender, a compreender determinadas coisas durante a sua caminhada, que elas vão gerar crescimento, avanço e edificação na tua vida. Então esse é o primeiro ponto. Normalmente, o segundo ponto da desistência é quando você passa pela ladeira da desilusão, ainda assim, mesmo desse jeito, você vai para o vale da desesperança. Ou seja, você chega lá embaixo ao ponto mais difícil do processo. Então, quando você vai ao texto que nós estávamos lendo lá no capítulo 21, certo? Pedro está justamente nesse ponto. No ponto mais difícil do processo. Apesar de Jesus já estar entre eles, mas eles já não tinham mais o entendimento real do que estava acontecendo. Eles ainda não tinham compreendido. Por quê? Porque Pedro, ele havia negado Jesus por 3 vezes. Pedro, ele, apesar de estar alegre pelo Senhor, estar junto com ele, não há nenhum tipo de referência ou de direcionamento bíblico de que eles restaurariam os ministérios. Não, eles estavam, na verdade, voltando a pescar. Eles estavam, na verdade, voltando a fazer o que eles estavam fazendo antes. Porque eles tinham desistido de continuar. Eles tinham desistido de seguir aquele projeto inicial que Jesus tinha apresentado para eles. Eles tinham desistido de seguir adiante naquela proposta que Jesus tinha estabelecido para a vida deles, que era o de tornarem-se pescadores de homens, o de tornarem-se
ganhadores de almas, os de levarem o evangelho para toda criatura, de implantarem o reino de Deus aqui na terra. Às vezes, queridos, após o vale da desilusão, ou melhor, a ladeira da desilusão, as pessoas chegam ao vale da desesperança, aonde eles olham para um lado e para o outro e dizem assim, não tem mais jeito. E eu vou fazer o quê? Eu vou parar. Então tendem a querer parar e normalmente quando as pessoas param de caminhar na direção dos seus sonhos, elas voltam para o estado inicial que elas estavam. Elas voltam para o estágio, o primeiro estágio, as primeiras caminhadas antes de começar a caminhar rumo ao sonho. A pessoa às vezes já tinha uma rotina de estudo, falando agora com os que estão talvez se preparando para o concurso, ou as pessoas tinham uma rotina de trabalho e elas voltam para aquela rotina normal, elas voltam a fazer o que faziam antes. Isso espiritualmente falando, a pessoa passa por provas. Eu já vi pessoas às vezes que se desviam do evangelho porque começam a passar por provação e começam a dizer que no mundo eles não tinham aquilo, que no mundo era melhor, no mundo eles não sofriam tanto. Mas você sabe por que isso? É porque os olhos espirituais estão fechados. Os olhos espirituais estão fechados e isso pode ser notado, isso pode ser percebido justamente como na atitude dos discípulos quando eles foram pescar. E a Bíblia fala que eles pescaram naquela noite e nada apanharam. Ou seja, eles não conseguiam enxergar absolutamente nada, porque eles não conseguiam caminhar na direção daquilo que eles tinham por sonho, por objetivo, e ao mesmo tempo que eles faziam antes, eles não conseguiam mais fazer direito, porque os seus olhos estavam fechados. Os seus olhos estavam fechados pela desilusão. Os seus olhos estavam fechados pelo fato deles acharem que não tinha mais jeito. Eles estavam no ponto mais baixo, no ponto mais depressivo dos seus estados emocionais. Se você está compreendendo o que eu estou falando com você, eu quero que profeticamente essa palavra chegue no teu coração e você entenda uma coisa: não se preocupe, porque Deus sabe de tudo que está acontecendo com a tua vida. Deus sabe de todas as coisas. Se você está nesse estágio hoje, nesse estado hoje, se você hoje acha que não tem mais jeito, Deus vai mostrar para você que isso tudo é só o começo de uma nova jornada, uma nova caminhada, uma jornada vitoriosa, que Ele mesmo vai estar ao teu lado para que as coisas mudem e você possa crescer, avançar e chegar a níveis maiores. Amados, o vale da desesperança é quando você chega até a perder a fé. O vale da desesperança é quando você recebe a notícia do médico e ele diz que você vai morrer em tanto tempo, e você olha para um lado e olha para o outro e não tem mais nada no que se segurar. O vale da desesperança é quando você está hoje mais pensando nas coisas desse mundo para solucionar os seus problemas, como foi o caso de Pedro, do que a confiança no Senhor. O vale da desesperança é o estado aonde você está completamente perdido e você não sabe para onde vai, e você simplesmente fica tentando a esmo fazer uma coisa, fazer outra, e nenhuma delas dá certo. Mas Deus quer que você tenha um entendimento de que Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele jamais vai te deixar, e que Ele está vendo você lutar, assim como Jesus estava lá na beira do mar. Jesus estava lá na beira do mar e Ele estava agora, queridos, nesse tempo, nesse momento, observando os seus discípulos. E os discípulos não nem sequer reconheceram que era Jesus. Verso 4 disse isso: sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha só, você sabe por quê? Porque, como foi o que eu disse antes, os olhos espirituais deles estavam fechados. Eles não identificavam mais Jesus ao lado dele. No vale da desesperança, as pessoas não identificam mais a ação de Deus, não identificam mais a presença de Deus. Mas eu quero que você saiba, se você está se sentindo assim, Deus está dizendo para você nessa noite que Ele está do teu lado. Ele está olhando, Ele está vendo, Ele está observando. Ele jamais te deixará. Ele não vai permitir que nenhum mal lhe aconteça. Não importa se houve uma paralisação do seu projeto agora, haverá uma retomada, e essa retomada será muito mais poderosa. Aquilo que você imaginava que não ia dar certo, vai dar certo, e ainda vai sobejar, e ainda vai crescer, ainda vai avançar. Olha, creia, você que está orando pelo teu marido, você que está sem
sem poder participar dos cultos presenciais na igreja, não se preocupe, continue, permaneça orando, que quando as portas forem abertas, você vai ver o seu marido levantar as mãos e dar glória a Deus. Se você crê nisso, aí na sua casa, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque eu creio que isso é verdade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então o vale da desesperança é o estado mais profundo que as pessoas chegam, porque elas de fato estão agora cegas espiritualmente. Na ladeira da desilusão, você perde o rumo, você fica perdido e absorto, e muitas vezes as pessoas desistem dos seus sonhos. No vale da desesperança, a coisa já está tão arraigada que as pessoas de fato abandonam seus sonhos de vez e voltam atrás e voltam a fazer aquilo que estavam fazendo antes. Mas se você consegue passar ainda pelo vale da desesperança, observe que ainda tem uma terceira etapa, um terceiro momento onde você pode desistir, onde as pessoas desistem normalmente. Por quê? Porque, queridos, as etapas da nossa vida para a realização de sonhos, de projetos e dos objetivos, elas são etapas de aprendizado. Tudo que acontece conosco precisa servir de aprendizado. Então, às vezes a gente se desilude, aprende um pouquinho, e depois a gente passa pela desesperança, mas aí vem de novo a esperança, como Jesus, nesse momento, chama eles lá de volta, e mandaram que eles fossem o quê? Lançar novamente a rede ao mar. Então aqui a Bíblia fala que eles voltaram, porque eles identificaram, reconheceram que era o Senhor. Eles reconheceram que era o Senhor. Então eles lançaram, e a Bíblia diz no verso 6, e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Isso daqui era profético, irmãos. Isso aqui era profético. Imagine só, se Jesus queria que Pedro fosse pescador de homens, é um pouco esquisito que Jesus pudesse ficar alimentando a esperança de Pedro na pescaria de peixes. A esperança de Jesus, ou melhor, a direção de Jesus para Pedro é que ele fosse voltar para seu chamado, ter restaurado o seu chamado, que era o de ser pescador de homens. Entretanto, havia ali um sentido, um objetivo naquela palavra que Jesus deu para os seus discípulos. E que objetivo era esse? O objetivo era de aprendizado. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se vocês me ouvirem, vai dar tudo certo. Se vocês entenderem que o tempo todo eu estive com vocês, nos momentos difíceis, nos momentos de desilusão, nos momentos de desesperança, eu nunca abandonei vocês, vai dar certo. Vai dar certo. Só que a gente precisa compreender o seguinte: a subida, esse é um momento em que Pedro estava sendo restaurado, mas ele estava precisando aprender. E tem muita gente, queridos, que nessa hora do aprendizado, porque o aprendizado é um recomeço, e se você observar no texto lá embaixo, Jesus estabelece um recomeço na vida de Pedro. E todo recomeço, às vezes, é um momento de decidir, que muita gente desiste. Por quê? Porque a pessoa pensa assim: poxa, eu vou ter que passar por tudo novamente. Por que muita gente às vezes abandona a escola quando perde o ano? Porque ele vai ter que dar todo o assunto novamente. Vai ter que passar por tudo de novo. Por que tem muitas pessoas que desistem de fazer seu concurso? Os concursos públicos, tem pessoas que passam a ter desilusões amorosas, pessoas que passam a desistir de projetos de compra de apartamentos e tal, porque passaram por esses dois estágios, o vale a ladeira da desilusão e o vale da desesperança, e agora vem o que? A subida do conhecimento, do esclarecimento, onde você já vai agora com um novo nível de experiência, com uma nova roupagem de conhecimento e de sabedoria, mas você sabe que você vai ter que fazer tudo novamente. A pessoa sabe que ela vai ter que fazer tudo novamente. E é nessa hora, queridos, que muita gente desiste. Por quê? Porque se diz cansado, se diz esgotado, não tem mais forças. Não tem mais força, mas eu quero que você saiba nessa noite que a palavra de Deus diz que o Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece.
Deus te fortalece. E Jesus, ele não vai deixar você desistir. Ele vai estar sempre ao teu lado. A palavra diz, queridos, que quando terminou aquela pescaria, Jesus mandou trazer os peixes. Mandou trazer todos os peixes. Aí a Bíblia diz que Simão Pedro, verso 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 156 grandes peixes, sendo grandes que não, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Não se rompeu a rede. Aí Jesus fala, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Eles já tinham identificado, porque aquilo era um milagre típico da presença de Deus. Deus vai fazer um milagre na sua subida do esclarecimento. Quando tudo aquilo que você tocar e fizer, se você entendeu todo o seu processo, o processo que você viveu, Deus vai estar contigo e vai fazer com que aquilo seja multiplicado, aquilo seja crescido, aquilo gere um avanço, aquilo gere uma nova etapa em tua vida. Né? Gere para você um nível de conhecimento que você vai poder dominar as situações que você vai viver. É aquilo que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, que a tribulação produz experiência. Deus vai te dar experiência. E tudo que acontece de ruim na nossa vida, tudo que acontece, não de ruim, mas de difícil, tudo que acontece de obstáculo, são coisas que são utilizadas por Deus para nos fortalecer, para nos treinar, para nos fazer mais fortes e capazes de assumir responsabilidades ainda maiores, porque Deus quer dar grandes responsabilidades para você. Quanto mais maduro você for, quanto mais preparado você for, maior a sua capacidade de assumir grandes responsabilidades. E Deus quer que você tenha essa capacidade de assumir grandes responsabilidades. Por isso Ele estabelece obstáculos em suas vidas. Por isso Ele estabelece dificuldades. Por quê? Porque para assumir grandes responsabilidades, a pessoa tem que estar também pronta para grande pressão. A pessoa também tem que estar pronta para grandes ataques. A pessoa tem que estar pronta também para saber lidar com situações difíceis. E por isso, a única forma de você estar pronto para isso é sendo treinado. Então, meus amados irmãos, a ladeira da desilusão e o vale da desesperança são duas disciplinas do seu treinamento para que você possa alcançar resultados muito maiores. E ali Jesus dá aquela amostra e ele chama os discípulos para comer com ele, chama de novo o discípulo para jantar com eles. Mas aí Jesus tinha uma missão especial para um deles. Jesus tinha uma missão especial para um deles. Jesus tinha uma missão diferenciada para um deles que se chamava Pedro. E essa missão havia sido dada para Pedro pelo próprio Jesus. Pedro foi o primeiro dos discípulos de Jesus. E foi o último a se converter. Você vai ver aqui, na palavra diz isso. Quando chega no versículo 16, no versículo 15, Jesus então chama Pedro para a conversa. E é um momento ali onde Pedro deveria estar, parecia que estava desiludido, e Jesus estava ali levantando. Olha, não se preocupe em ter que começar tudo novamente, porque você vai ver que a estrada vai ser muito mais fácil de ser percorrida. Por quê? Porque você já tem experiência. A sua visão vai estar muito mais ampla. Você já vai ter capacidade de identificar as dificuldades, os obstáculos, antes mesmo deles acontecerem. E Deus, Ele vai te dar a força e o direcionamento necessário para que você cumpra a missão que Ele estabeleceu para a tua vida e você realize o seu propósito. Verso 16, 15, diz assim, João 21, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha só, olha a pergunta que Jesus fez, você me ama mais do que o que eles me amam? Sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus diz assim, quando você me ama, você ama a minha missão. Quando você ama a minha missão, você ama mais do que os outros. Porque você ama aquilo que eu te dei, aquilo que eu represento para você. Então assim, o seu sonho foi Deus que te deu. O seu projeto de vida foi Deus que te deu. O seu chamado foi Deus que te deu. Os seus objetivos foram Deus que te deu. A sua família foi Deus que te deu. O teu trabalho foi Deus que te deu. Cada um deles
cada um deles. Você precisa amar o Senhor para entender que é uma ponte necessária para que todas essas coisas deem certo. Amar profundamente a Jesus é um pré-requisito fundamental para que tudo aquilo que foi projetado para a tua vida tenha prosperidade, tenha crescimento, tenha avanço. E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Ele disse, olha, larga esses peixes, vai cuidar daquilo que de fato é o teu chamado. E Deus está falando para você, não volte atrás, não volte a fazer aquilo que você estava fazendo antes. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Versículo 16 diz assim, tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele já não perguntou mais, amas-me mais do que os outros, porque o Pedro já tinha dito isso. Já tinha dito isso. E aqui, quando ele fala filho de Jonas, ele está falando assim, ó, filho de Jonas. Jonas, quem foi o profeta Jonas? Jonas foi aquele profeta teimoso. Quando ele está dizendo filho de Jonas, ele diz, Pedro, seu teimoso, você me ama? Quando Jesus fala isso, é dessa forma. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós teimamos em não aprender as lições que o Senhor quer nos dar ao longo da nossa caminhada. A gente, às vezes, ao invés de mudar as nossas atitudes, a gente continua a repetir os mesmos erros o tempo todo. Mas Deus quer dizer para você o seguinte, ouça a voz dele. Deixe de ser teimoso, deixe de ficar repetindo erros o tempo todo. Às vezes, irmãos, o seu patamar não subiu ainda, seu relacionamento em casa, você não ganhou ainda o seu cônjuge, o seu marido, sua mulher, você ainda vive uma vida sorrateira, você não alcançou o seu objetivo ainda, sabe por quê? Porque você fica teimando em fazer as mesmas coisas erradas que faziam antes. E Jesus estava dizendo isso para Pedro, deixa de ser teimoso e para de pescar. Ele disse assim, ó, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, seu teimoso, você me ama? Aí a Bíblia diz que Simão disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus disse, então larga, podia ampliar aqui, larga esses peixes e vai cuidar do teu chamado. Ou quando ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E no verso 18, mais uma vez Jesus diz para ele, pela terceira vez, verso 17, perdão, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E Pedro já disse com um semblante baixo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então esse entristecimento de Pedro revela ainda, queridos, uma coisa importante. Você sabe o que é? Que nós vamos ter que afirmar a convicção daquilo que a gente precisa, independentemente do que os outros pensem ou que os outros falem. Porque um dos problemas que nos leva à curva da ladeira da desilusão e o vale da desesperança é ficar dando ouvido demais aos outros. E quando Jesus está falando isso para Pedro, certo? Pedro certamente ainda tinha aquela pontinha de dúvida, mas Jesus queria afirmar. Até porque Jesus precisava cancelar as negativas de Pedro. Quais eram as negativas de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Então ele precisava cancelar com a reafirmação de Pedro 3 vezes. E o coração de Pedro se entristeceu naquela hora. Por quê? Porque ele imaginava que Jesus já não precisava ouvir aquilo de novo. Sabe por quê? Tanto que ele diz assim, ó, tu sabes de tudo, tu sabes tudo. Mas, amados, eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus não estava fazendo aquilo com Pedro por causa dele. Jesus estava fazendo aquilo com Pedro por causa de Pedro. As provações, irmãos, não são para mostrar para Deus quem nós somos. Muito pelo contrário, é para mostrar para nós mesmos quem nós somos. As provações, elas servem para que nós possamos compreender quais são as áreas de nossas vidas que precisam ser tratadas. E essa pergunta, ela entrou como uma provação para Pedro. Você me ama mesmo, cara? Hein, seu teimoso? E Pedro disse, tu sabes, Senhor, tu sabes. E Jesus disse, então vai e apacenta as minhas ovelhas. E aí, irmãos, isso não para. O diálogo não para por aí. Não para. No verso 18, Jesus dá uma palavra que é uma palavra que é difícil, porque ele diz isso agora, saiba o tamanho da responsabilidade que você terá. Queridos, todo sonho, todo projeto, toda
toda conquista, ela vem revestida de responsabilidade. E para que você possa assumir, você tem que ter consciência disso. Deus quer que você saiba que você é capaz, Ele te capacitou. Esse período da desilusão e o período da desesperança te fez mais forte, te fez mais capaz, te fez mais capacitado para poder alcançar isso. E aí Jesus dá uma palavra que ele diz assim, ó: na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo. Ou seja, quando você era jovem, as suas opiniões eram suas, os seus caminhos eram seus, as tuas escolhas eram suas, e andava por onde queria, você só fazia o que queria. Mas quando já fores velhos, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, depois que você amadurece, você já não quer ou você já não vai mais andar de acordo com a sua vontade, mas vai ter um acima de ti que vai te levar para lugar onde talvez você não queira. E é esse nível de responsabilidade que a gente tem que estar pronto e que o sonho nos leva a enfrentar desafios e lutas que talvez a gente não queira, mas que elas glorificam a Deus. Elas glorificam a Deus. E olha o que diz o verso 19: e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo dito isto, disse-lhe: segue-me. Então tá aí a conclusão desse relato. O restabelecimento do chamado de Deus na vida de Pedro, o restabelecimento do chamado de Deus para a vontade de Deus, que é mais importante do que qualquer coisa, mas ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Aqui Jesus disse tudo aquilo porque aquilo dali era já um prenúncio profético de que forma Pedro iria morrer. E a Bíblia diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor. Aquela era a responsabilidade dele. Aquela era o final do propósito dele. Era o estabelecimento do resultado que a vida dele teria após ele ter passado por tudo isso. Mas observe que depois disso, o livro de Atos começa. No livro de Atos começa, certo? Justamente já no seu capítulo 2, com o dia de Pentecostes, onde pelo discurso que Pedro utilizou, pela palavra que Pedro usou, a Bíblia fala que línguas repartidas como de fogo traduziam o que Pedro falava no seu idioma para o idioma de partos, de medos, de pessoas que estavam de todos os lugares do mundo ali celebrando aquela festa de Pentecostes que nós falamos do domingo. E a Bíblia fala que naquele dia 3.000 almas se converteram. Se ele pescou 156 peixes, 156 grandes peixes, essa foi a maior pescaria registrada na Bíblia pelos discípulos. Quando ele foi pescar homens, a primeira pescaria dele, ele pescou logo 3.000 almas. Deus vai potencializar as suas conquistas quando você estiver no propósito dele. O seu sonho, ele vai ser muito mais poderoso e muito mais amplo do que o que você pode ver, porque a Bíblia diz que Deus ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos, irmãos. Então Deus, ele quer realmente que você entenda isso, que não é hora de parar, não é hora de desistir. Se você está na ladeira da desilusão, persevere. Se você está no vale da desesperança, persevere. Se você já está na subida do esclarecimento, persevere, porque a glória de Deus vai chegar na tua vida. Falta só um pouquinho para que essa glória se manifeste. Não volte atrás, não desista, não volte atrás, permaneça firme, faça o que tem que ser feito, ouça a voz de Deus. A cada dia que você participa de uma live, a cada dia que você participa desse culto aqui, eu quero agora também fazer um convite para você fazer parte do desafio de ler os 4 evangelhos até o dia 30 de junho, que nós começamos na segunda-feira,
anteontem. Então você já está atrasado, são 3 capítulos por dia, então leia. Amanhã você lê 12 capítulos, você vai gastar meia hora, 40 minutos, vai dizer que não tem tempo. Você tem tempo sim, você está em casa, você pode agora aumentar a sua comunhão com Deus e colocar os seus questionamentos, colocar as suas dúvidas, participe, se envolva, porque é nessa hora que você vai começar a ouvir a voz de Deus, a curva do esclarecimento vai chegar na tua vida, vai ser difícil, vai ser duro, vai ser suado, mas você vai conseguir, e você precisa crer nisso, você precisa estar consciente disso, você precisa estar convicto disso, amém? Então, queridos, é debaixo dessa palavra que eu quero liberar uma bênção na tua vida e dizer que Deus está vendo tudo, Deus está assistindo tudo e Ele não vai te abandonar. Coloca a mão no teu coração. Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar a Ti, Senhor, por tudo que acontece em nossas vidas. Ó Senhor, ainda que alguns estejam agora descendo a ladeira da desilusão, porque as dificuldades, ó Pai, surgiram diante de Ti e os Seus planos não se cumpriram, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que Teu Espírito Santo agora fortaleça-o, mostre a ele a Sua vontade. Ó Deus, alguns agora podem estar, ó Pai, na curva da desesperança, quando eles olham para um lado, olham para o outro e já não veem mais solução, e eles estão pensando em voltar atrás. Eu te digo agora, amado, o Espírito Santo agora vai até você, toma você pelas mãos e leva de volta ao caminho que Deus escolheu para a tua vida. Ó Senhor, mas existem aqueles, ó Pai, que passaram pela desilusão, passaram pela desesperança e agora estão na subida, Senhor, do esclarecimento, mas se sentem cansados, esgotados, se sentem, ó Pai, sem forças, mas a palavra de Deus diz, e Deus diz para você nesta noite, que é Ele quem te fortalece. Te alegra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te alegra, porque o Senhor vai te tomar pelas mãos e vai te carregar e vai te levar para lugares altos. Ouve a voz de Deus, porque Ele potencializará cada dom, cada ação, cada projeto, cada sentido, cada atitude que você tomar será potencializada pelo Senhor. E assim, ó Deus, fala-os ver, Senhor, fala-os ver, ó Pai, a glória que Tu tem para a vida deles, ó Pai, porque grandes coisas, ó Pai, Tu tem feito por nós e grandes coisas Tu tem para nós, e para isso nós cremos, ó Pai, que haverá uma vitória grandiosa em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, amados. Então hoje à noite, 23 horas, vou estar no Instagram, mais uma live, espero que você esteja lá. Você que nunca foi na live, vai lá, é no Instagram do Pastor _Eclésio. Tu vai lá e a gente tem uma palavra, tem um momento de 30, 40 minutos, às vezes extrapola um pouquinho mais, mas com certeza é revigorante, revigorante, é reconfortante. Então Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está com cada um de nós, que nós possamos ter confiança, fé e esperança e convicção. Nós vamos falar ainda em outros cultos sobre mais motivos pelas quais as pessoas desistem, e eu quero que você entenda isso, tenha consciência, porque se você identificar alguma coisa dessas em tua vida, você vai remover, porque é momento de retomada, é momento de recomeçar. Queridos, amanhã também eu vou estar mandando um link de uma sala de reunião, onde nós vamos ter uma reunião com toda a igreja, todo mundo. Então todos vocês estão convocados para participar da reunião amanhã, onde nós vamos discutir as retomadas de algumas coisas que tem para acontecer. Nós precisamos retomar a Universidade da Vida, precisamos retomar algumas ações, algumas atividades. Eu preciso de você engajado nisso. A igreja tem que estar engajada nesse processo. Nós não paramos, nós temos que continuar. Nós vamos continuar para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, que Deus abençoe.